União Europeia reconheceu o Brasil livre da gripe aviária e autorizou a retomada das compras de carne de frango para os Estados-membros do bloco europeu. O comunicado oficial foi realizado durante encontro nesta quinta-feira entre o comissário de Saúde e Bem-Estar Animal da União Europeia, Olivier Varhelyi, e o ministro brasileiro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. As restrições ao frango brasileiro foram colocadas pelos europeus após um foco de influência aviária ser identificado em uma granja brasileira no mês de maio. O ministro da Agricultura lembrou que em abril do ano passado, uma auditoria feita pela Direção-Geral de Saúde e Segurança Alimentar da União Europeia já havia concluído que o sistema sanitário brasileiro é transparente. E segundo o comissário europeu, as informações adicionais enviadas pelo Ministério da Agricultura nos últimos meses confirmam que o Brasil está livre da influência aviária. Na prática, agora, o bloco europeu vai propor um levantamento gradual das restrições às exportações brasileiras para os seus Estados-membros. O ministro Carlos Fávaro ressaltou outros avanços das negociações, como a retomada do pré-listing, que é a dispensa de auditorias adicionais às empresas brasileiras. Nas próximas semanas, os Estados-membros da Comunidade Europeia se reunirão para a retirada do controle reforçado e a volta do pré-listing, tão importante para o Brasil, que está suspenso desde 2018. Por último, o compromisso também que ele manda uma auditoria da Comunidade Europeia para vistoriar as plantas frigoríficas de pescados brasileiros, o que pode então ter a retomada desse comércio tão importante para essa cadeia produtiva. A reunião do Brasil com o representante europeu foi por videoconferência e teve a participação do ministro da Pesca, André de Paula. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. A Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão preventiva do ex-deputado estadual Diego Raimundo dos Santos Silva. TH Joias, como é conhecido, ocupava uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio pelo MDB, mas foi expulso do partido logo após a prisão e perdeu o cargo de suplente. Além dele, estavam na audiência de custódia nesta quinta-feira o traficante de drogas Gabriel Dias de Oliveira, conhecido como Índio do Lixão, e o assessor parlamentar de TH, Luiz Eduardo Cunha Gonçalves. Eles também tiveram as prisões preventivas mantidas. TH é suspeito de intermediar a compra e venda de armas e equipamentos antidrones para o Comando Vermelho, principal facção criminosa no estado do Rio de Janeiro. Os três já foram denunciados pelo Ministério Público do Estado e vão responder pelos crimes de associação à organização criminosa e comércio ilegal de armas de fogo de uso restrito, intermediados pelo parlamentar. O Procurador-Geral de Justiça do Estado, Antônio José Campos Moreira, anunciou a instauração de procedimento para investigar possível vazamento da operação. Os promotores de justiça identificaram uma tentativa de fuga na noite anterior e indícios de destruição de provas. Ainda de acordo com o MP, além da denúncia já apresentada, foi determinado o prosseguimento das investigações sobre o tráfico de drogas, que envolveria uma negociação de cerca de 5 milhões de reais e lavagem de dinheiro. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Em um telefonema que durou cerca de 20 minutos, o presidente Lula e a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, conversaram nesta sexta-feira sobre os últimos passos do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Em negociação há 25 anos, o acordo finalmente foi enviado pela Comissão Europeia ao Conselho Europeu e precisa da aprovação da maioria dos 27 países do bloco. Além disso, precisa também passar pelo Parlamento Europeu. Sobre o acordo entre os blocos, o presidente Lula manifestou à presidenta da Comissão Europeia a expectativa de que o documento seja assinado no fim deste ano, durante a cúpula do Mercosul aqui no Brasil. Para isso, Lula defendeu na chamada telefônica que todo o regulamento do acordo esteja dentro dos termos já combinados anteriormente durante as negociações. Tanto para Lula quanto para Ursula von der Leyen, esse acordo é ainda mais estratégico diante do momento de incerteza e desestruturação do comércio internacional causados pelo tarifaço dos Estados Unidos sobre a União Europeia e também aqui na América do Sul, como é o caso do Brasil.
é que, segundo o governo, o acordo prestes a ser assinado vai criar um mercado de mais de 700 milhões de pessoas, que vai corresponder a 26% de toda a riqueza do planeta, o PIB global. Durante a chamada, os líderes também conversaram sobre o compromisso do Brasil e da União Europeia com a implementação do Acordo de Paris e com o enfrentamento da grave crise climática que afeta o planeta. E justamente por isso, Lula reforçou a importância da COP30 aqui no Brasil, evento que teve apoio de Ursula von der Leyen. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. A balança comercial brasileira registrou recorde em vendas para o exterior na série histórica para os primeiros 8 meses do ano, com quase 228 bilhões de dólares em exportações. A China foi a grande responsável pelo incremento nas exportações brasileiras, com um crescimento de quase 30% em agosto deste ano, totalizando mais de 9 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Na balança mensal, as vendas a outros países cresceram cerca de 4%, atingindo cerca de 30 bilhões de dólares. Já as importações no mês de agosto somaram quase 24 bilhões de dólares, com saldo positivo mensal de pouco mais de 6 bilhões de dólares. De janeiro até agosto, a balança comercial brasileira acumula saldo positivo de mais de 42 bilhões e 800 milhões de dólares. Já as exportações para os Estados Unidos, em agosto deste ano, pós-tarifaço de Donald Trump, caíram 18,5% na comparação com o mesmo período de 2024, somando 2,76 bilhões de dólares. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Pedro Lacerda. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. O uso frequente do álcool gel, o hábito da máscara durante um resfriado, tudo isso se tornou rotina na casa de muitos. Segundo uma pesquisa do comportamento do consumidor feita pelo Instituto Qualibest, o brasileiro aumentou 67% do uso de álcool em gel, 51% do uso de água sanitária e 42% de sabonete líquido. Ainda segundo o estudo feito pela plataforma Toluna, alguns dos costumes adquiridos durante o isolamento social continuaram a fazer parte da rotina das pessoas. E um deles é o hábito de tirar os calçados antes de entrar em casa. Uma prática que, segundo o médico infectologista Vitor Porfírio, é positiva e recomendada por especialistas. É importante destacar que, apesar de ter sido um hábito frequente durante a pandemia de Covid-19, a retirada dos sapatos antes de entrar em casa não era uma medida eficaz na prevenção do Covid, já que essa não é uma via de transmissão possível do vírus em questão, mas é um hábito adequado por uma questão até de higiene, já que o nosso sapato é capaz de transportar impurezas, bactérias, matéria orgânica que a gente encontra na rua e a gente não quer levar isso para o ambiente dentro de casa. Outra prática intensificada no período pandêmico é o da higienização de mãos com mais frequência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, higienizar mais as mãos pode reduzir em até 40% a contaminação por vírus e bactérias que causam gripes, resfriados, conjuntivites e até viroses. Sobre medidas que a pandemia deixou para a gente, que eu acho que é importante manter nos dias atuais, eu posso trazer 2 pontos de destaque. O primeiro deles é a importância da vacinação. E ao longo da história da humanidade, a gente teve vários exemplos de doenças que que a gente reduziu o número de infecções e mortes, algumas delas inclusive erradicadas por conta de estratégias vacinais. O outro aspecto é realmente a higiene das mãos, como um hábito que a gente deve levar para o nosso dia a dia. Da Rádio Educadora de Salvador, Josi Braga. O Brasil inaugurou neste fim de semana uma nova e importante rota marítima de comércio com a China. A conexão liga o porto de Gaolan, na cidade de Zhuhai, no sul da China, ao porto de Santana, no Amapá.
a segunda maior cidade do estado, a cerca de 17 quilômetros da capital, Macapá. O primeiro navio da nova rota Brasil-China chegou ao porto amapaense e descarregou seus primeiros contêineres neste fim de semana. Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, essa nova rota no comércio internacional trará agilidade e economia no transporte, podendo reduzir em até um mês o tempo de trajeto e gerar uma diminuição de 30% nos custos. O Porto de Santana consolida o Arco Norte como uma alternativa estratégica às exportações brasileiras, como destaca o ministro da Integração, Valdez Góes. Isso vai melhorar muito para quem empreende aqui. Sejam aqueles que precisam de produtos chineses para alavancar sua atividade comercial e industrial, sejam os chineses que precisam do agro e também da bioeconomia para o seu consumo. Por causa da nova rota, o governo do Amapá já prevê um aumento na geração de empregos e no fortalecimento da economia local. O governador do estado, Clécio Luiz, destaca a visibilidade que o Amapá ganha como porta comercial entre a Ásia e a América do Sul, com o crescimento do setor portuário. Isso aqui é um marco para a economia do Amapá. Isso é a conexão do Amapá com os grandes mercados mundiais através da nossa vocação logística, nossa vocação portuária, que fica especialmente aqui em Santana. E vem trazendo produtos para o Amapá, para a Amazônia, para o Brasil, e o Amapá está aproveitando essa oportunidade para também tirar produtos do Centro-Oeste, da Amazônia, para o mundo. O estado será um corredor de importação de toneladas de produtos que serão transportados e beneficiados por meio das políticas de livre comércio e da Superintendência da Zona Franca de Manaus. A estruturação do Porto de Santana para receber navios de maior porte também será fundamental durante o período de seca na região norte, já que durante a estiagem os navios enfrentam dificuldades para navegar até Manaus. O Porto de Santana, localizado no litoral amapaense, consegue operar mesmo nesse período. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. A Polícia Rodoviária Federal inicia uma operação para identificar pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes. A medida faz parte do projeto Mapear, uma iniciativa da PRF que analisa os locais que podem favorecer a ocorrência desse crime em todas as rodovias federais. Cada ponto das estradas vai ser classificado em baixo risco, médio, alto ou risco crítico, o que vai ajudar as ações de fiscalização. No período entre 2023 e 2024, mais de 17.600 pontos foram mapeados em todo o país. Desse total, 9.077 pontos são de baixo risco. Já os locais com alto risco somam mais de 2.500 e 807 são críticos. O estado com mais pontos mapeados foi Minas Gerais, com 3.500, sendo que a maior parte deles é de pontos de baixo risco. No mesmo período, Roraima teve maior percentual de pontos de alto risco, 28,6%. E o Ceará teve maior valor de locais considerados críticos, quase 15%. Com supervisão de Roberta Lopes, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Aberta nesta quinta-feira, a exposição Histórias da Ecologia revela no MASP, Museu de Arte de São Paulo, perspectivas artísticas em comum a respeito da ecologia ou de enfrentamentos aos efeitos da crise climática global. São mais de 200 obras de artistas, ativistas e movimentos sociais de 22 países como Colômbia, Nova Zelândia, Peru e Turquia. A coletiva internacional ocupa todos os espaços expositivos do edifício Pietro Maria Bardi, o novo prédio inaugurado este ano pelo MASP. A exposição investiga a ecologia como uma rede de relações entre seres vivos e o mundo que habitam.
Fotografias, pinturas, esculturas, vídeos e performances colocam em diálogo comunidades, territórios e ecossistemas de diferentes locais ou períodos. O trabalho de vídeo do artista chinês Zheng Bo investiga a plasticidade genética das plantas. Em outra produção artística aparece uma perspectiva indígena amazônica sobre a temporalidade cíclica da natureza. Na exposição, entre todas as obras, há algo em comum. Nenhum artista consegue pensar a natureza separada do humano. A exposição Histórias da Ecologia fica em cartaz no MASP até 1º de fevereiro de 2026. Às terças-feiras, a entrada é gratuita. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Cortes. O governo federal autorizou nesta quinta-feira a nomeação de 1.316 candidatos aprovados no CNU, o Concurso Nacional Unificado. Do total, 855 aprovados são auditores fiscais do trabalho, 182 analistas em tecnologia da informação e 279 analistas de infraestrutura. As autorizações foram publicadas em 2 portarias no Diário Oficial da União. Os auditores fiscais do trabalho aprovados vão atuar para garantir o cumprimento da legislação trabalhista, a proteção dos direitos dos trabalhadores e a promoção de condições dignas de trabalho em todo o país. As inspeções do Ministério do Trabalho e Emprego envolvem ações de combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil e às irregularidades trabalhistas, além de fortalecer a política de segurança e saúde no trabalho. Os novos analistas de infraestrutura e de tecnologia da informação irão reforçar o apoio à agenda de transformação digital do governo federal em projetos de inovação em serviços e fortalecimento da infraestrutura pública. Uma das principais políticas públicas de modernização é a Rede Gov.br, que promove a digitalização de serviços do governo, a segurança cibernética, o planejamento de grandes obras e a integração tecnológica entre União, estados e municípios. As primeiras nomeações para o chamado Enem dos concursos foram para o quadro de pessoal da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Agência Nacional de Energia Elétrica e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, no mês de julho. Em agosto, foram autorizadas as nomeações dos aprovados para o cargo de analista de comércio exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Pedro Lacerda. A produção total de petróleo e gás no Brasil alcançou 5,16 milhões de barris de óleo equivalente por dia em julho, conforme os dados divulgados nesta segunda-feira pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O desempenho representa o maior patamar já registrado pela reguladora, superando pela primeira vez a marca dos 5 milhões. Com relação ao petróleo, foram extraídos 3,959 milhões de barris por dia, um aumento de 5,4% na comparação com o mês anterior e de 22,5% em relação ao mesmo mês de 2024. Já a produção de gás natural em julho foi de 190,89 milhões de metros cúbicos por dia, com um crescimento de 5,1% frente a junho e de 26,1% na comparação com julho de 2024. Também houve novo recorde na produção de petróleo e gás natural no pré-sal, que foi de 4,077 milhões de barris de óleo equivalentes ao dia. O número representa um aumento de 5,6% em relação ao mês anterior e de 24,2% se comparado a julho de 2024. A produção do pré-sal, que aconteceu em 169 poços, correspondeu no mês a 79,1% do total nacional. Isoladamente, a produção de petróleo foi de 3,148 milhões de barris por dia, pela primeira vez superando os 3 milhões, e a de gás natural
de 147,66 milhões de metros cúbicos ao dia. Em julho, o aproveitamento de gás natural foi de 97,1%. Foram oferecidos no mercado 63,81 milhões de metros cúbicos ao dia e a queima foi de 5,48 milhões de metros cúbicos ao dia. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Atenção, Brasil! Nova Friburgo, município serrano do estado do Rio de Janeiro, na região centro-norte fluminense, já se prepara para viver mais uma vez o Dia Mundial da Criatividade. Depois do sucesso em 2025, a expectativa para abril de 2026 é ainda maior. Fique ligado e acompanhe as novidades. Criatividade transforma o mundo e começa por Nova Friburgo. Apoio Web Rádio Top Serrana.